voltamos, pessoal, parte 2 do capítulo 4 da apostila de vocês, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os organismos internacionais e sociais, parte 2. Nós vamos falar de primeiro momento sobre a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bora lá. O que vocês entendem pela Organização Mundial do Comércio? Né? O que ela tem aí de quando vocês ouvem falar nisso? É uma organização que é voltada para o quê? A parte econômica, tudo bem? Ela nasceu oficialmente aí em 1995 com o Acordo de Marrakech, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas de Comércio firmado lá em 1948, junto com outras instituições dedicadas à cooperação social, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, ou FMI. Lembra que a gente estudou isso lá no capítulo 3, sobre o Banco Monetário Internacional e o Banco Mundial? Lembram disso? Então a OMC ela foi substituída por essa organização aí, que era em 1948, tinha esse nome aí de Acordo Geral de Tarifas e Comércio, firmado lá em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ok? A organização ela lida com a regulamentação do comércio, né, entre os países membros, ou seja, ela faz com que haja uma estrutura, uma formalização de acordos comerciais, né, e isso para tentar sanar um pouco do processo de resolução, de resoluções não, de conflitos que sempre houve aí na área da economia, tá bom? A sua sede fica em Genebra, na Suíça, é importante vocês entenderem isso, e o seu objetivo maior é aumentar as trocas comerciais e o liberalismo econômico. O que seria o liberalismo econômico? É fazer com que essas tarifas elas sejam menores possíveis, fazer com que as tarifas deem um objetivo, um fundamento melhor e maior para os países subdesenvolvidos, né? Mas vale lembrar que assim, a OMC tem como antecedente importante, que é o GATT. O que era o GATT? Acordo Geral entre Tarifas e Comércios. Muitas regras da OMC hoje em dia, elas são provenientes desse acordo antigo do GATT, tudo bem? Eu falei sobre o objetivo, né, aumentar as trocas comerciais. É importante vocês entenderem também que por ela muitas questões são resolvidas a tarifas comerciais, né? Podemos dizer também que há dois tipos de tarifas. Temos aí o lado protecionista, que é o lado do quê? De adotar impostos de importações mais altos. Ou seja, eu estou no meu país e vou e tem alguns produtos que vêm de fora que eu vou importar. Para que esses produtos entrem no meu país, eu vou aumentar esses impostos. E isso faz com que eu tenha uma procura menor e eu acabo valorizando os meus produtos nacionais. Entenderam? Então, essa é uma das medidas protecionistas, né? Os Estados Unidos é um país protecionista, né? O Brasil também é um país protecionista. Isso é muito visível quando nós falamos, por exemplo, quando o Brasil, aí o governo, ele adota medidas onde o IPI dos carros nacionais tem uma tarifa muito baixa. Isso faz o quê? Com que a procura dos carros nacionais sejam maiores do que as dos importados. Entendem? Então essas aí são algumas medidas protecionistas, tá? E a liberal, de negociação razoável, ou seja, que eu consiga aí ter algumas tarifas, mas que não seja só uma liberação de produtos importados, que não seja só de uma liberação de produtos importados e de uma forma que
que valorize ou que tenha vantagem para um país só, mas que eu consiga aí de uma forma liberal uma negociação razoável entre os países que fazem parte aí de alguma negociação. Tudo bem? Bom, eu falei que o Brasil é um país protecionista, já expliquei um pouquinho sobre o GATT também, e dando sequência aí à apostila de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o G8, o G20 e o BRICS. Quando nós falamos em G8, G20, G7, vale lembrar que a letra G, ela significa grupo, tá? Vamos entender que ela está relacionada ao grupo, um grupo de países ligados aí a questões econômicas e políticas também, tá? Então, quando vocês ouvirem aí G7, G8, G20, vão entender que elas estão ligadas aí a grupo de países, ok? Que tem uma ligação direta a questões econômicas e políticas, tá? O grupo da G7 que nós falamos, ele inclui o quê? As maiores potências econômicas. E hoje, ele já foi considerado o grupo G8, como vocês podem ver na apostila 51 de vocês, com a entrada da Rússia. Porém, a Rússia, isso foi aí entre 1998 até 2014. Depois a Rússia acabou sendo exclusa desses países e aí voltou-se a falar nos G7, ok? Qual que é a importância e como ele foi criado? Ele foi criado lá em 1975, quando se teve aquela crise do petróleo, lembram lá? Em 1973, de Yom Kippur. Então, em 1975, por ideia da França, ela convida esses países membros, essas sete grandes potências econômicas, a fazer parte aí desse grupo G8, tá? Com o final da Guerra Fria, aí foi onde a Rússia também entrou, mas logo ela saiu e aí voltou a ser o grupo G7, ok? Esse grupo tem como objetivo questões sociais, econômicas principalmente, tá? Aqui no gráfico vocês podem ver aí, eu coloquei um gráfico para vocês, que vocês podem perceber que o grupo das maiores potências econômicas, eles vão perdendo força. E aí, vocês vão comparar com a produção mundial que os países que não fazem parte desse grupo aí G7, a sua economia, ele vai, com o passar do tempo, ele vai ter um avanço. Principalmente a China. Olha o gráfico da China. Tá vendo? Olhem o gráfico aí da Índia. Vocês conseguem perceber o avanço econômico que vai acontecendo com o passar das décadas? Então, assim, o que vale entender? Temos aí a comparação do G7, do PIB, com outros 12 países que correspondem ao G20. E aí, vocês vão entender que os países, eles vêm diminuindo contra os outros países que estão em destaque, como Brasil, China, Rússia, Índia. E aí vocês têm que perceber que os países emergentes, eles são os que estão se destacando na economia, né? Como que vocês conseguem entender isso? Eu vou voltar o slide aqui para eu explicar para vocês novamente. Como que vocês conseguem entender isso? Professora, mas como que eu posso dizer que, por exemplo, o Brasil, a Índia, a China, elas estão aí, eles são os países emergentes e estão se destacando na economia? Vale lembrar, vamos colocar o exemplo aí do seu irmãozinho. Você já está crescido, né? Já atingiu a sua maioridade. O seu irmãozinho está em crescimento. Então, quem que vai
ter um avanço na economia? Quem que vai ter um avanço no crescimento, digamos assim? Você ou o seu irmãozinho? O seu irmãozinho, é claro. Então, por isso que nós falamos que os países emergentes, os países estão emergindo economicamente, eles estão crescendo economicamente, mesmo tendo aí já aí um grupo de 7 países onde eles estão nas 7 maiores potências mundiais, mas isso não quer dizer que eles continuarão, porque eu tenho aí países, os irmãos pequenos que estão crescendo gradativamente, ok? Bora lá, vamos falar sobre o G20. O G20, o que vocês entendem pelo G20? O que vocês já ouviram falar sobre o G20? Vamos lembrar que estamos falando do quê? De países e economia, certo? Então, o grupo G20 reúne o quê? 20 países com as principais economias do mundo, tá? Seriam eles os países mais industrializados com os países emergentes, ou seja, os países com um potencial econômico bom e os países que estão tendo uma emergência econômica, tá? Ou seja, eles estão subindo economicamente, né? E aí, vou repetir, vocês viram aí que a produção da riqueza dos países com o PIB de crescimento alto, e aí tem o crescimento dos países emergentes. Vamos lembrar a história do irmãozinho, você já atingiu a maioridade, já está com o seu crescimento ok, e o seu irmãozinho está crescendo. Ou seja, os países emergentes estão aí tendo um crescimento econômico e se destacando no mundo da economia e do comércio, ok? Deu para entender aí? Então, os G20 são aí os países, as maiores potências econômicas, junto com os países emergentes, tá? Quando se fala aí em países G7, G20, se tem aí uma questão política e econômica onde onde se tem aí uma preocupação dos países aí do G7, onde estão vendo que os países do G20 eles estão cada dia mais chegando próximo aí à sua economia, né? Então isso gera uma preocupação aí entre os países, aí gera aí um certo conflito aí, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os BRICS. Quem já ouviu falar em BRICS? O que significa BRICS? Então, a gente está falando aí de uma criação de mais ou menos há 10 anos, onde começam a falar sobre a temática dos países emergentes, dos principais países emergentes, onde o economista Jim O'Neill, tem aí na apostila de vocês, na página 52, no terceiro parágrafo, onde eles dizem, que ele criou o termo BRIC, ou seja, tijolo, sólido, né? Onde ele coloca os países, os países emergentes, formando uma economia sólida. Nós temos aí, e vale lembrar que nós temos aí o Brasil, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por último a África do Sul, tá? Esses BRICS, eles possuem aí, em média, 40% da população mundial, para vocês verem como os BRICS, o BRICS, ele é forte, se a gente for comparar todos esses dados. Mais ou menos 30% do território do mundo e também quase 15% da riqueza total do mundo. Então, olha, só a gente entender aí, o Brasil, ele é rico na economia agrícola. A Rússia, em recursos em gás e petróleo, né, recursos naturais, tá? A Índia, a mão de obra barata, porém qualificada, né? E a China, um potencial industrial e produção de manufaturas incomparável. E a África do Sul também aí com recursos naturais. Então, para vocês verem aí como é sólida a força da economia e do BRICS. E aí vem aí ressaltando uma preocupação dos países G7, os países dominantes, digamos assim, né? E por isso
essa preocupação ainda é mais da maior quando o BRICS decide criar um fundo monetário. Ou seja, eles criaram um banco do BRICS. Para o quê? Para gerar empréstimo aos outros países, gerando assim um grande descontentamento dos países dos G7, como por exemplo os Estados Unidos, o Reino Unido, né, que são países que controlam aí o Banco Mundial e o FMI. Deu para entender um pouquinho? Eu espero que vocês tenham entendido, mas para que vocês entendam mesmo, é necessário que vocês deem uma lida na apostila, tá? Como a gente faz em sala de aula, isso é super importante, e olhem os slides e a explicação. Tendo dúvida, é só vocês entrarem em contato e a gente vai esclarecendo mais um pouquinho, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais. Quando se fala em movimentos sociais, o que vem na cabecinha de vocês? O movimento social, ele é o quê? Ele é findado pelo quê? Em busca de algo, né? De algum ideal, certo? Então, esses movimentos sociais, eles são agrupamentos de indivíduos, um agrupamento de uma determinada sociedade. Pessoal, desculpa, eu tive uma falha aqui no meu celular. Vou dar continuidade à aula, tá? O celular da Pro não é um dos melhores, me desculpem, tá bom? Então vamos lá, quando se fala em movimentos sociais, nós estamos falando de um agrupamento de indivíduos, né? Um agrupamento de uma sociedade. Um dos movimentos sociais muito falado, que revolucionou aí vários países do Oriente Médio até o norte da África, foi a Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Acompanhando aí na apostila de vocês, foi quando que tá aqui, ó, eu vou ler junto com vocês para a gente ter um melhor entendimento. Foi um movimento onde, em dezembro de 2010, o tusiano Mohamed Bouazizi, de 26 anos, ele atirou fogo no próprio corpo. Esse ato, ele aconteceu porque ele era um trabalhador autônomo e os policiais, né, eles estavam extorquindo esse rapaz. E ele, como não tinha o dinheiro para poder pagar essa extorsão, ele, como protesto, isso foi muito divulgado, gente, isso foi assim uma coisa muito forte para o mundo inteiro ver. Ele atirou fogo no próprio corpo. E aí se deu aí uma das maiores organizações aí em manifestações sociais. Outra é a Occupy Wall Street, conhecida pela sigla OWS, que é um movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social também, onde ela retrata a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas. Que, gente, isso, vocês sabem, isso acontece muito ainda nos dias de hoje, né? Nós temos aí vários movimentos sociais, por exemplo, como o movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores do campo, o movimento feminista, que hoje está super falado, o movimento contra o racismo, contra a homofobia e assim vai. Nós temos vários movimentos sociais, então é importante vocês entenderem que esses movimentos sociais, eles geralmente é uma luta contra algum ato governamental no qual não se está de acordo, no qual uma determinada sociedade coloca aí alguns preconceitos. Então os movimentos sociais, a cada dia, com a ajuda da internet, né, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, faz com que os movimentos sociais ganhem uma maior força, ok? Então deu para entender um pouquinho aí sobre os movimentos sociais. Leiam aí sobre a Primavera Árabe. Se vocês puderem, eu vou colocar o link. Dêem uma olhadinha numa reportagem que fala sobre a Primavera Árabe, que vocês vão entender muito e ver quanto foi importante esses movimentos sociais para a humanidade, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ONGs.
né? Qual a importância das ONGs? O que são as ONGs? As ONGs são um conjunto de atividades sociais espontâneas não lucrativas, né? E muitas das vezes ela está em defesa das minorias, em problemas ambientais, sociais, problemas humanitários, né? Então a gente ouve muito falar em ONGs, hoje em dia tem ONGs defendendo vários temas aí, e ela é super importante para que a sociedade tenha aí uma vida melhor, né? Nós temos aí ONGs que defendem a cultura, saúde, meio ambiente, o desenvolvimento e defesa de direitos, habitação, educação. Então, quais são elas e por que elas são tão importantes para que uma sociedade, às vezes uma minoria, tenha um pouco de dignidade na sua existência, ok? Nós temos aí também as ONGs hoje muito faladas em defesa dos animais, né? Isso é super importante, isso faz a gente acreditar que ainda se tem esperança nesse mundo, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, só que eu vou reforçar, leiam todo o capítulo, vejam as aulas, acessem os links que nós vamos colocar para vocês assistirem, que os links vão conseguir, as reportagens que nós estamos colocando vai fazer com que vocês tenham um melhor entendimento para que vocês possam realizar as atividades da apostila, tá bom? Finalizando, eu vou pedir a gentileza que vocês realizem as atividades da página 46 da apostila Ação, 47 Desenvolva, 50 Sou Ético, 53 e 55 Ação e página 29 da apostila Continue Aprendendo, semana 8, ok? Eu agradeço pela atenção, em meu nome e em nome do professor Rogério. Um grande abraço a todos e até mais. Muito obrigada.